Graças a Deus. Nós vamos fazer, irmãos, uma meditação na palavra de Deus, né? A linha de pensamento aqui nesta noite é mostrar para os amados irmãos, biblicamente, que ser cheio do Espírito Santo não é suficiente. É esse o nosso pensamento aqui dentro da palavra de Deus. Então nós vamos ver isso de uma forma direta dentro da vida de Sansão. Dentro da vida de Sansão. Então, nós, nos nossos dias, o que nós estamos fazendo aqui em Guanabi? Buscando ao Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo. Principalmente nós que somos assembleianos, de origem pentecostal, e todas as verdades pentecostais, nós temos o dever de saber de cor e salteado. É nosso dever. Mas nós vamos ver aqui que não é suficiente ser cheio do Espírito Santo. É algo extraordinário. Primeiramente, a gente pode voltar um pouco aqui, para a gente ter uma base. Volta aí em Juízes, capítulo 13. Acompanhe com a sua Bíblia. No capítulo 13, nós vamos ver que naquele tempo ali, os filisteus, eles dominavam, né? Esses filisteus aí, eles ocuparam essa atual faixa de Gaza que nós conhecemos hoje, e eles foram até quando Babilônia tornou império. Ali naquele tempo, eles foram eliminados. Trouxe muita dificuldade ao povo de Deus, os filisteus. E o que a gente percebe, por exemplo, essa palavra filisteus, que vem aí outra palavra também conhecida na Bíblia como Filístia, que é, na verdade, os palestinos de hoje, mas isso aí não tem aquela fundamentação na sua origem deste povo que veio de próximo da Grécia, né? Daquela região próximo da Grécia para aquela parte ali do litoral do mar Mediterrâneo, próximo do Egito, próximo na época de Tiro, de Sidom e assim por diante. Então, logo no capítulo 13 aqui, no versículo de número 2, diz que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, né? Os irmãos sabem que tem uma expressão na Bíblia, desde Dan até Berseba. Então Berseba fica no sul, já indo para as fronteiras com o Egito, e Dan fica no outro limite. Ficava no outro limite, lá em cima, na região norte, já divisa com Tiro, Sidom e a Síria, o país da Síria, né? Então, a gente observa aqui que este homem, ele chamava Manoá.
Então, se alguém perguntar aí como chamava o pai de Sansão, é esse nome aqui, ó, Manoá, né? E sua mulher, aqui não diz o nome da mulher de Manoá, a futura mãe de Sansão. E aqui nós vemos que ela era estéril. Ela era estéril, então não precisava nem essa frase aqui na frente, e não tinha filho. Se era estéril, né, não tinha nem necessidade dessa frase aqui, e não tinha filhos. No versículo 3, nós vemos que aparece aí, não é? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, não apareceu ao marido, apareceu à mulher, não é? E disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Sempre é assim, irmãos. A vida da gente pode ser de muita dificuldade, mas o amor de Deus é tão grande que durante essa vida a gente pode não perceber e nem ver, mas Ele vai sempre dirigir, porque na verdade Ele é o Criador, nós somos suas criaturas, né? Então a oportunidade ela vai bater na nossa porta, ainda que a gente rejeite, não queira, perca aquela oportunidade, mas que bate na porta, né? Isso pode ficar certo. Então, esse anjo do Senhor aqui, irmãos, não era um anjo criatura. Pode ver que está com letra maiúscula aí a palavra anjo. Toda vez no Antigo Testamento que aparecer essa expressão anjo do Senhor e estiver com letra maiúscula, ali está tratando do Senhor Jesus Cristo, certamente. Um dos membros da Trindade e basicamente o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente observa, meus amados irmãos, que o Senhor dá aquela promessa, e isso seria para o nascimento deste que seria Sansão. E quando chega no versículo 4 aqui, diz: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Estava dirigindo aí para a mulher. Você vai engravidar, vai ter um filho que tanto deseja. Agora, não beba vinho. Isso aqui não é suco de uva, irmãos, né? Ninguém vai proibir alguém beber o suco da uva. Isso aqui é bebida mesmo, como nós vamos ver numa outra expressão aí, a bebida forte, está no próprio versículo 4, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e também aí nem comas coisa imunda. Era uma exigência àquela mulher. E a gente vê também aqui no versículo 5, nós estamos fazendo aqui uma ligeira introdução. O versículo 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Isso aqui a gente vê em outros casos, né? Tipo, por exemplo, acerca de Samuel, né? Samuel houve essa mesma exigência para com ele. Então, quando Deus
né? Concebeu ali, falou com Ana, essa mesma exigência aqui. Então era aquele homem cabeludo, é o que nós vemos aqui. Passar a navalha aqui era, na verdade, não cortar o cabelo. Então veja as exigências. E aqui nós observamos que diz, porquanto o menino será nazireu, ou separado, né, de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Os filisteus é que tocava terror ali no meio do povo de Deus. Era uma dificuldade, porque aquele povo também era idólatra. Eles não confiavam em Deus, não serviam de fato a Deus como era necessário. Envolvia com a idolatria do local. Mesmo sendo, meus amados irmãos, aquela geração que já estava mais na frente, que ouviu falar de tantas consequências dos seus descendentes, que morreram todos no deserto. E viu tantas maravilhas do Senhor, e não tiveram a capacidade de crer unicamente no Deus eterno, no Deus vivo, no Deus que os tirou com braços fortes e com mãos poderosas do Egito. Porque essa questão, meus amados irmãos, da idolatria, ela vem de uma fonte carnal, tocando no espírito da pessoa, e aí junta a natureza carnal, mas o espírito humano, e quando tem essa queda para o ídolo, essa pessoa torna-se um idólatra, que é um dos pecados mais grosseiros diante de Deus. Porque Deus nunca Ele vai dividir a sua glória com ninguém. Ele não divide com anjos, Ele não divide com seres humanos, Ele não vai dividir com ídolos, nada. A glória é somente da Santíssima Trindade, não se divide com mais nada. Então a gente vê aqui esta condição. Deus dá, mas também Deus exige. Não fica pensando que Deus só vai apenas nos dar, Ele exige de nós. É o que a gente observa aqui na palavra de Deus, né? A gente vê aqui, e na sequência, os irmãos podem observar, o capítulo 14, o casamento de Sansão. Aqui a gente nota, irmãos, a falta de cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus está lá em Êxodo capítulo 20, aonde mostra um daqueles mandamentos que o filho tem o dever de honrar o pai e a mãe. É um mandamento com promessa, quer dizer, ele honrou o pai, honrou a mãe, Deus vai lhe abençoar. Independentemente, irmãos, de ser crente ou não. O fato de ser crente é a salvação. É a salvação. Mas a pessoa não tendo a salvação, o fato dele honrar o pai e a mãe, ele vai ser abençoado com as outras coisas aqui da terra. Ele vai ser abençoado, né? E a gente observa que Sansão,
não quis observar as próprias leis de Deus, nem o conselho do pai, nem o conselho da mãe, e seguiu o seu destino aí, nesse casamento. Pode ver aqui, veja, capítulo 14, versículo 1, só para os irmãos terem uma noção aqui, nós vamos passando mais rapidamente. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, a filha dos filisteus, né, que a gente observa lá na frente, ele chamando os filisteus de incircuncisos. Então, o fato de conhecer e o fato de falar não é tudo. Devemos conhecer a palavra de Deus, devemos anunciar a palavra de Deus, mas precisamos obedecer à palavra de Deus, porque se não obedecer, o fato de conhecer e até anunciar torna-se inoperante, sem fruto. É até motivo de escárnio. Motivo de escárnio. Então, nós vemos aqui o versículo 2 do capítulo 14. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: veio uma mulher de Timná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Quer dizer, o que ele foi lá e disse aos pais, e ele queria que os pais fossem lá entre os filisteus, conversasse com os pais e conseguisse para ele. Olha que situação, irmãos. Aí é onde, na verdade, chega o momento na nossa vida que nós temos que dizer sim, que nós temos que dizer não. E quando tiver que dizer não, tem que dizer não, porque se disser sim, nós estamos sendo coniventes com o erro daquela pessoa. Vai ficar com raiva? É claro, a natureza carnal está dentro de todo mundo. Vai ficar triste? Vai até parar de ter aquelas conversas? Vai parar, vai travar, mas está sabendo de um posicionamento. Lá na frente, tudo isso pode cair por terra e voltar à normalidade relacional. Mas esse posicionamento precisa ter, né? Então, observamos aí, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 14. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos. Qual era os irmãos de Sansão? A tribo de Dan. A tribo de Dan. Será que não tinha uma moça no meio de uma tribo que poderia lhe servir como companheira fiel até o fim? Então aqui nós vemos: nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Está vendo aqui? Agrada. Quando eu olhei, paixão à primeira vista. Vai nessa. Irmãos, nós estudamos há poucos dias, aí na Escola Bíblica Dominical,
o pastor Ezequias Soares falando que no momento da transgressão, no Jardim do Éden, do primeiro casal, os sentimentos também caíram junto. Caíram junto. E não é uma fonte segura para ninguém seguir. Tem gente, meus amados irmãos, tão boba, que muitas vezes está alguém falando alguma coisa e aquilo lá é tocante, muitas vezes uma palavra motivacional, uma palavra triunfalista, e a pessoa até fala assim para o outro: olha aqui, tô me arrepiando todo. Esse negócio de arrepiar, isso vale nada, meus irmãos. O que é isso? É o que está escrito na palavra de Deus. É isso aí que tem que definir a vida do homem, a vida da mulher, da moça, do rapaz. Nada de paixão, nada de sentimento, nada disso, nada daquilo. É aqui, ó. A Bíblia falou: pode, você pode. A Bíblia diz: não, se tu fizer, você vai ver quanta amargura tu vai sofrer. Não tem para onde. Não tem para onde. Então, é isso que a gente observa aqui. A gente vê claramente. E isso foi um fracasso, irmãos. Um fracasso. Esse casamento, aquele relacionamento lá na frente com Dalila. Fracasso. Sansão tinha tudo para ser feliz e trazer felicidade para o seu pai e para a sua mãe. Eu vou ler no ponto final aqui, que é de estremecer. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquele texto que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 16, onde ele fala: no mundo tereis aflições, mas a gente só acha que é os outros que vai passar por aflições. Nós não. Não, eu tô livre aí. Gente sofrendo para um canto, gente sofrendo para outro, mas comigo está tudo bem. Aguenta um pouco, você vai ver o que é as dificuldades. E nós vamos ver aqui nessa família. Então, seguindo aqui, meus amados irmãos, nós observamos que no capítulo 14, ainda no versículo 6, nós vamos ver o poder de Deus na vida desse homem. Pode observar que no versículo 6 do capítulo 14 diz assim: então o Espírito do Senhor, olha aí a expressão, se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo. Aí está falando que ele rasgou o leão. Não dá para a gente ler tudo, mas a gente já tem uma certa noção. Como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então isso aí já era as manifestações do poder de Deus na vida daquele homem, porque ele nasceu com um propósito para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Deus é bom, irmãos. Quando o ser humano está na escravidão, Deus está trazendo liberdade. Deus está trazendo algo para que as pessoas decidam e tomem uma posição em seguir ao Senhor para ser abençoado. É isso. Deus está presente.
Olha um texto bíblico, como é tão maravilhoso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O texto sagrado está dizendo, irmão, que o Senhor está perto do homem. No caso do crente, Deus já deixou de estar perto. Ele está dentro de nós. Dentro de nós. Mas para com o ímpio, ele está aí, ó, pertinho. E o ímpio despreza esse Deus que está perto dele. E despreza o tempo de busca, porque o tempo de busca perante Deus tem um prazo de validade, como os produtos nas prateleiras têm aquele prazo de validade. Então a gente observa aqui a bondade maravilhosa do Senhor nosso Deus. Então, indo mais para frente aqui, meus amados irmãos, para a gente chegar lá naquele ponto, no capítulo 15, versículo 14, nós tivemos a oportunidade de ler esse texto, não é? Mas nós vamos ler novamente aqui. Então, diz assim, não é? O versículo 14 do capítulo 15: e vindo ele a Leí, não é a lei, não, é Leí, tem um acentozinho no i aí. Os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, dizendo: agora sim, ele está amarrado, trouxeram ele e nós vamos agora até tirar a vida dele. O pensamento desses ímpios eram este. Porém, o Espírito do Senhor, possantemente, se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Operando o Senhor, ninguém impede. Poder de Deus é extraordinário. E Deus sempre ortogou do seu Espírito, do seu poder, para alguém que Ele chamou para fazer a obra do Senhor. Porque é necessário este poder da parte de Deus. Então a gente observa aqui que a capacitação espiritual no Antigo Testamento não significa que Deus necessariamente aprovasse o modo de viver ou o comportamento da pessoa. Os irmãos observam que o Antigo Testamento, irmãos, foi um tempo assim de um comportamento ruim entre o próprio povo de Deus. E não quer dizer que Deus estava aprovando aquela pessoa, aquele comportamento. Não quer dizer isso. Porque às vezes as pessoas enganam. Não, eu estou com a vida aí. Teve um que falou assim: antes de subir no púlpito, eu bebi. E eu preguei e o povo recebeu aquela mensagem. Irmãos, Deus não está olhando para a mão contaminada que joga a semente. Não é nada disso. A semente é preciosa. A bênção de Deus chega no meio das pessoas. Agora a pessoa tem que entender que um dia Deus vai pedir conta do comportamento.
O caráter, ele tem que ser moldado através do Espírito e seu fruto, e não sermos levados através das obras da carne e achar que a gente pode fazer a obra do Senhor de qualquer forma, porque Deus não vai aprovar isso de forma alguma. Então isso aqui é, na verdade, assim, muito interessante. Sansão tinha muitas falhas óbvias de caráter e alguns aspectos censuráveis em seu estilo de vida. E ele pagou por isso. Pagou. Os irmãos sabem que ele realmente pagou. E ele foi juiz de Deus no meio do povo de Israel por 2 décadas, irmãos. 20 anos. Saul, como rei, ele foi rei por 40 anos. E ele estava lá, caído, endemoniado muitas vezes, perturbado pelos demônios, vingança, ódio no coração. E ele foi levando. E as coisas foram indo. Mas não quer dizer que Deus está aprovando vida de ninguém, comportamento de ninguém. Um dia tem a prestação de conta, e muitas vezes essa prestação de conta ela já vem aqui na terra. E os irmãos vão ver isso aqui, não é? Aí a gente observa que ele vai mergulhando cada vez mais. Olha o que está aí no capítulo 16, nós não temos tempo aqui, mas o título aí mostra: Sansão é traído por Dalila. Irmãos, a Bíblia vai dizer aqui no versículo, a Bíblia diz aqui no capítulo 16, versículo 1, a situação dessa mulher. Ela era uma prostituta, irmãos. Ela era uma prostituta. E Sansão chegou ao ponto de envolver com essa mulher. Olha que situação realmente terrível. Aqui nos mostra o problema de Sansão com a luxúria terminou causando a sua queda. Os irmãos notam que essas coisas foram vindo, problema daqui, problema da acolá. Não, Deus está comigo e vai levando, e assim por diante. Mas chega a hora, irmãos, do desenfeche. Olha, a gente observa que ele estava mais interessado em satisfazer a sua paixão carnal do que em agradar o seu santo Deus. Não vivia para Deus, estava vivendo para si. O que Sansão queria era prazer carnal, não importava com quem, até com uma prostituta. E aqui a gente observa essas coisas. Indo mais aqui na frente, para os irmãos observarem que ele chega ao ponto, no versículo 19, eu estou passando aqui, versículo 19, algo que ele não esperavam e que muitos nos nossos dias não esperam. Olha o que diz no versículo 19 do capítulo 16. Então ela o fez dormir, ela aqui, a prostituta, Dalila, sobre seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Aqui acabou a sessão. Aquele cabelo, irmão, que ele usava porque foi pedido que ele tivesse aquele cabelo, ele contou o segredo.
Contou o segredo. Para quem? Para uma prostituta. Você tem um segredo, no dia que você contar, não é mais segredo. Contou para o seu pai, contou para sua mãe, contou para o seu melhor amigo, não tem mais segredo. O segredo era só enquanto estava em 4 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Aí tem segredo. Aí está seguro. Mas contou para alguém? Sansão contou para a prostituta Dalila. E o que aconteceu? Aqui diz: e retirou-se dele a sua força. Que força é essa? Era a presença do Espírito Santo na sua vida. Aquele Espírito de Deus que lhe dava poder para fazer tantas proezas como realmente aconteceu, afastou dele. Aqui diz que ao se comprometer com Dalila, olha aí, Sansão continuou a desconsiderar a instrução de Deus de se separar de nações ímpias em Canaã. Ele não percebeu que o compromisso com adoradores de ídolos e pessoas imorais torna a vida de uma pessoa vulnerável ao poder de Satanás, ao engano espiritual e à completa derrota. Completa derrota. A gente, irmãos, não é que nós somos melhor do que ninguém, não. Mas tem pessoas que é só, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai o senhor, como vai a senhora? Pode trabalhar junto, não tem problema, é necessário. Enquanto não acontece o cumprimento da parábola do trigo e do joio, inevitavelmente neste mundo nós vamos ter que conviver tudo junto e misturado, mas tem um limite. Tem um limite. Sansão não teve esse limite. Não teve esse limite. E aí quando os inimigos vieram, e ele pensou que mais uma vez ia quebrar as cordas, iria levantar e destruir tudo, agora estava um homem normal. O Espírito de Deus, foi embora. E aí, irmãos, o que aconteceu? Os filisteus o prenderam. Tirou os 2 olhos. Você com as vistas enfraquecidas, você já fica triste. Imagine uma pessoa jovem ver assim, tirar os olhos, como que queimar, arrancar, e a pessoa procurar aqueles olhos e só ver os buracos, e procurar a visão e nada mais. É o que a gente observa aqui, o quanto realmente isso foi terrível, que sofrimento aquele homem passou. Agora imagine, irmãos, o sofrimento do pai e da mãe daquele homem. Imagine os outros parentes de Sansão. Então, ser cheio do Espírito Santo não é suficiente. O que mais nós precisamos hoje é de ser cheio do Espírito Santo, mas também vigiar e orar.
se não orar e não vigiar, no nosso viver e conviver do dia a dia, o Espírito de Deus vai embora, e aí outras coisas terríveis acontecerão na nossa vida. Nós estamos buscando aqui uma vida cheia do Espírito, mas saiba que não é suficiente. Precisamos vigiar, negar a nós mesmos, Na hora que veio ali, meus amados irmãos, aquele impulso normal na vida de um homem, de querer casar, não foi vetado isso na vida de Sansão. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia outras coisas, mas Deus não agiu com Sansão como agiu com Jeremias, porque Deus disse para Jeremias: não case. Irmão, quando Deus fala uma coisa, é só para o bem da pessoa. Não case, a circunstância não é boa. Se você casar, o sofrimento vai ser maior. A esposa, os filhos vão sofrer, vão padecer. Não case. Jeremias, no momento, entendeu assim, que não foi fácil. Mas lá na frente ele diz assim: como Deus me amou, como Deus me ama, como Deus prevê as coisas. Então, o que Deus exigir de você, abra o coração, agradece a Ele, glorifica a Ele, mesmo sem você entender. Lá na frente você vai entender que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus nos ama profundamente. O Sansão pode casar. Tanta moça bonita, irmãos, do mesmo povo. Olha para onde foi. Para o meio dos incircuncisos, dos idólatras, no meio da prostituição, no meio das coisas. Olha que situação. Eu vou terminar aqui e mostrar para os amados irmãos o quanto o homem, a pior situação na face da terra, ele ainda pode recuperar a sua comunhão com Deus. Olha o que diz no capítulo 16, versículo 28, por favor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus, o que aí, meus irmãos? 2 olhos. Aquilo doeu. Sempre que eu falo, sempre que a Bíblia está escrito e que eu falo sobre vingança, isso aqui, irmãos, é coisa do Antigo Testamento. Jesus veio e disse que os seus seguidores era para amar os inimigos. Então, se a gente obedecer à palavra de Deus em amar os inimigos ou um inimigo,
a gente não vai vingar, porque também a vingança não pertence a homem e a anjo nenhum. Por que que Deus não deu esse poder do homem vingar? Porque ele é exagerado. Ele recebe um tapa na cara, ele quer pegar a arma e tirar a vida daquela pessoa. Então Deus cortou. Deus disse assim: a vingança pertence a mim. Eu é que posso vingar, porque eu dou na medida. E essa medida de Deus, irmãos, ela estava presente até na lei, porque na lei dizia assim: olho por olho, dente por dente. Às vezes a pessoa diz: mas isso é forte demais. Nada, isso aí é a justiça. A pessoa arrancou o olho do outro, o outro só podia vir cá e arrancar um, não podia arrancar dois. Então você vê a justiça e a graça de Deus até no tempo da lei. No tempo da lei. A velha natureza pede para vingar ou não pede? Como pede. E no Antigo Testamento, os irmãos sabem que não tinha a completude dos ensinamentos divinos. Jesus Cristo veio e disse aqui: olha, aqui a porta é porta estreita. Olha aqui o caminho é caminho apertado. Então, de Jesus para cá, ele colocou ordem na casa. Mas no Antigo Testamento tinha essa frouxidão. E ele usa aqui essa linguagem de vingança. E ele estava dentro do templo do Deus dos filisteus, que era Dagom, na beira das colunas principais do templo, porque diz aqui no versículo 27, ora, estava a casa cheia de homens, lá, casa aqui era o templo pagão, e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Mas ali não tinha nada de brincadeira. Ali Deus visitou Sansão. E o Espírito de Deus entrou nele novamente. Por que que entrou nele novamente? Porque ele teve a recuperação. Ele humilhou. Irmão, quem humilha, Deus exalta. Quem clama, Deus responde. O pior é que as pessoas não querem mais clamar, não querem mais buscar, e aí fica Deus de lá e a pessoa de cá. Mas se clamar, Deus vai responder. E aí o camarada segurou lá nas duas colunas e derrubou tudo. Morreu e os filisteus. Então a gente aprende muito com isso aqui, irmãos. Você pode ser cheio do Espírito Santo do jeito que for, e eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Agora, continue vigiando, continue orando, continue humilde, obedecendo a palavra de Deus, porque a velha natureza dentro de nós só quer nos levar para dentro do buraco. Nós estamos vendo gente perder esposa aí, irmãos, perder o marido por conta de pornografia. Pornografia, irmãos. O que é isso? Eu não faço mais isso, eu vou buscar um psicólogo, um tratamento. Vai tomar vergonha na cara, rapaz. Que psicólogo coisa nenhuma. Arrepende do pecado e toma uma posição diante de Deus. Não vejo mais isso, e Deus vai manifestar e abençoar essa pessoa. O temor de Deus vai vir. Psicólogo para resolver isso aí.
passar por tratamento. O que é isso? O que está precisando é de arrependimento, é de confissão, é de temer a Deus, é de comprometer com o Senhor. É isso que está precisando. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. De primeiro, a pornografia estava nas revistas, na banca. Hoje, está aqui, ó. Está aqui, ó. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Não vamos perder nossa salvação, que custou a morte do Senhor Jesus Cristo. Não vamos perder nossa salvação por coisas que a gente pode negar a nós mesmos. O que faltou em Sansão foi negar a si mesmo. Foi renunciar às suas paixões, que é próprio de todo mundo. O homem pode ser cheio do Espírito Santo do jeito que for. A mulher pode ser cheia do Espírito Santo do jeito que for. A paixão carnal está dentro de nós. Tem gente, não, já atingi uma santidade que agora eu estou imune. Não existe isso. Não existe isso. Vigiar. Vigiar, orar, chora diante do Senhor, tema a Deus, faz a vontade do Senhor. As obras da carne vão cair por terra, o fruto do Espírito vai assumir o lugar, e você vai glorificar a Deus, e você vai vencer. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Naquele tempo tinha de tudo lá, prostituição e outras coisas mais. No nosso tempo pior, mas com Jesus e no poder do Espírito Santo nós venceremos, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então seja cheio do Espírito Santo, clame a Deus, busque a Deus e vigie, que Ele vai estar contigo e Ele vai te abençoar. Vamos ficar de pé, fazer uma oração ao Senhor. Converse com Deus agora. Pai Santo, glorificado e exaltado seja o Teu nome aqui nesta noite. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Nos enche do Teu Espírito, nos enche do Teu poder. Tem compaixão de nós. Nos ajuda, Senhor, a vigiar. Não nos deixa cair. Não nos deixa envergonhar o Teu nome. Não nos deixa escandalizar. Não nos deixa, nos ajuda a clamar como Sansão clamou. Ele teve a vitória porque clamou e o Senhor o visitou. É isso que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.